Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês. Então olha só, vamos trabalhar um pouquinho das relações métricas que a gente estudou no triângulo retângulo. Daí vocês viram, né? Vocês praticaram os exercícios, vocês podem fazer isso por semelhança de triângulo ou utilizando o formulário. Aqui eu vou dar preferência a usar a fórmula. Tá? Preferência a usar a fórmula. Então lá na página 282 de vocês, dá uma olhada no exercício número 4. Então o exercício 4 ele diz o seguinte, ó. Seja ABC um triângulo retângulo em A. Então nós temos aqui um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo. Determine as medidas M, N, C e H indicadas na figura a seguir. Então, o que nós temos? A altura relativa à hipotenusa. Aqui é a altura relativa à hipotenusa, que nós estamos chamando de H. A altura relativa à hipotenusa divide o cateto em a hipotenusa em duas projeções. Aqui eu tenho uma projeção que é M, confere produção, e aqui eu tenho outra projeção que é N. E daí eu tenho os catetos. Um cateto mede 9 e o outro cateto mede C. E o que ele nos fornece? Ele fornece aqui a medida da hipotenusa. A medida da hipotenusa aqui é 15. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a usar as relações. Então a primeira, ó, tá vendo que eu tenho o cateto que mede 9, eu tenho a projeção do cateto que vale M e a hipotenusa. Uma relação métrica nos garante a seguinte situação. O cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção do cateto. Lembra disso? Ó? Então a nossa primeira relação aqui é que 9 ao quadrado é igual a hipotenusa, que é 15, vezes M. Professor, se eu esquecer disso, separa os triângulos e faz semelhança. Semelhança de triângulos. Quanto que é 9 ao quadrado? 9 ao quadrado é 81. Então, qual que vai ser o valor do M? O valor do M vai ser igual a 81 dividido por 15. Esse é o valor do M. Perceba que esse valor do M dá para simplificar, né? Tanto o 81 quanto o 15 são números divisíveis por 3. Então, se eu dividir por 3, isso aqui, ó, a gente chega aqui o M de maneira mais simples. 81 dividido por 3, 27 sobre 5. Temos unidade de medida? Temos. Está todo mundo em centímetros. Então vamos colocar lá. Ó. Esse é o valor do M. Tudo bem? Então já descobrimos uma medida. Para descobrir o valor do N, acho eu que a maneira mais higiênica é observar aqui que M somado com N fecha quanto? 15. Então, ó, M mais N é igual a 15. Acabamos de descobrir o valor do M, ó, 27 sobre 5. Mais N igual a 15. Então, qual é o valor do N? O valor do N vai ser 15 menos 27 sobre 5. Então aqui, moçada, número inteiro com fração, que você pode fazer? Você pode multiplicar e o resultado você subtrai. Então, ó, quem é o N? O N vai ser igual a 5 vezes 15, 75 menos 27 sobre 5. Então, qual que vai ser o valor do N? O valor do N vai ser 75, eu tiro 27. Então aqui fica 15, 6. 7 para 15 fica 8, 2 para 6,
4. Então aqui eu vou ter que o N é 48 sobre 5. Então eu vou ter aqui, ó, 27 sobre 5 mais 48 sobre 5. Os valores do M e do N. Tudo bem? Copia até aí, por favor. Tá? Que agora nós vamos fazer, vou apagar, tá? — 27 sobre 5 e 48 sobre 5. Deixa só para eu não me perder aqui. O valor do M, 27 quintos. E o valor do N, 48 quintos. Agora o valor do C ou do H. Vamos descobrir lá o valor do H. H. A altura elevada ao quadrado, ela é o produto das projeções. Não é isso? Essa é uma das relações métricas. Então, ó, a altura ao quadrado é igual a projeção M, 27 sobre 5, vezes projeção N, 48 sobre 5. Aqui eu tenho, ó, 27, vamos tentar fazer uma coisa, 27 é 3 ao cubo. Quem que é o 48? 48 é 16 vezes 3, ó, 3 vezes 16, 2 à quarta. O que significa isso, ó? Que aquele número é 3 à quarta vezes 2 à quarta. O 48 vezes 27, ele vai ter raiz exata, tudo bem? Tranquilo? Ele vai ter raiz exata. Daí o que nós temos? Ao invés de multiplicar, eu vou colocar ele assim, tá? Então eu vou colocar assim, ó. 27, 3 ao cubo aqui, ó. 3 ao cubo vezes 3 vai ficar 3 à quarta, vezes 2 à quarta, dividido por 5 ao quadrado. Só que 2 à quarta vezes 3 à quarta vezes 2 à quarta é 6 à quarta, dividido por 2 ao quadrado. Tá, professor, e daí? Facilitou a nossa vida. Quem que vai ser o H? O H vai ser raiz quadrada de 6 à quarta dividido por, não é 2, né? Aqui é 5. 5 ao quadrado. Daí o que nós temos? Qual que vai ser o valor do H? O valor do H vai ser raiz de 6 à quarta. Esse 4 simplifica com a raiz, aqui vai ficar 2. Então aqui vai ficar 36 sobre raiz de 5 ao quadrado é 5. Então a altura é 36 sobre 5. Esse é o valor da altura. 36 sobre 5. Lembrando, moçada, que se você quiser, você pode simplificar. Você pode dividir. Por exemplo, ó, 48 dividido por 5, 48 dividido por 5 vai dar 96 por 10, 9,6. Você pode colocar o valor aqui, né? Mesma coisa, ó, aqui é 72 dividido por 10, 7,2. Aqui eu estou deixando na forma de fração, mas você pode dividir. E para fechar, o que nós precisamos? Nós precisamos do valor C. Daí quem que vai ser o valor C? C ao quadrado vai ser igual a hipotenusa vezes a projeção dele. Então, ó, copia isso aqui também. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa 15 vezes a projeção, N. Só que qual é o valor do N? O valor do N ali, no caso, é 48 quintos. Então, ó, C ao quadrado é igual a 15 vezes 48 sobre 5. 15 dá para dividir por 5, não dá? Ó? Divide por 5 fica 1, divide por 5 fica 3. Quanto que dá C ao quadrado? C ao quadrado é 48 vezes 3, 144. Que número ao quadrado dá 144? 12. Esse é o valor do cateto C. Só que agora você deve estar se perguntando e pensando o seguinte, falou, professor, você é meio tongo, né? Falou, por quê? Ué, você já não podia ter descoberto o C já de início, não precisa nem ter feito essa conta, ó. Ué, como assim? Falou, professor, isso é um triângulo retângulo, professor.
Você tem um cateto e você tem a hipotenusa. Como é que você faz para descobrir o outro cateto? Pitágoras. Era só você ter feito c ao quadrado mais 9 ao quadrado igual a 15 ao quadrado. É que aqui eu estava tentando mostrar só as relações métricas. Então, por enquanto, para a gente não existia o tal do Teorema de Pitágoras. Por isso que eu não fiz. Mas você está certo. E agora, olha só, eu vou aproveitar esse desenho, só que eu vou fazer de maneira genérica, né? Então, ó, copia aí, fechamos esse exercício. E agora, olha só que coisa mais linda do mundo. Então, ó, vou apagar você e vou apagar você. Então, aqui vai entrar B. E aqui, nós sabemos que A mais M mais N é o valor do A. Então, ó, das relações métricas, o que nós conhecemos? O cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto. Confere? Né? Isso é o que nós sabemos. O cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele. De maneira análoga, o cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele. Agora, olha só, moçada, eu vou pegar essas duas expressões e vou somar membro a membro. Professor, por que você vai fazer isso? Por hobby, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou somar do lado esquerdo, primeiro membro com primeiro membro. B quadrado mais C quadrado fica quanto? Não dá pra fazer nada, só para indicar, ó. B quadrado mais C quadrado. Igual a M mais a N. A M mais a N. Do lado esquerdo não tem o que nós fazer, não tem o que a gente fazer. Mas do lado direito dá para brincar, ó. Coloco o A em evidência. Olha só que coisa mais linda do mundo. O que eu tenho aqui, ó? Não tem o M mais N? E quem que é o M mais N? O M mais N não é exatamente o valor do A? Então, ó, visualize que isso aqui é A. Daí, olha só, aqui está o Teorema de Pitágoras, ó. O que o Teorema de Pitágoras garante, ó? Cateto ao quadrado, então B mais cateto ao quadrado é igual a quem? A vezes A. Hipotenusa ao quadrado. Então, lembra que no final da aula passada eu disse para você, vai faltar uma relação. Que relação que é essa? Justamente o bom e velho Teorema de Pitágoras. Daí, naquele caso, moçada, vocês lembram que a gente tem uma terna pitagórica, né? Nós temos, ó, sempre que eu tiver um triângulo retângulo, aonde um cateto for 3, o outro cateto for 4, automaticamente a hipotenusa vai valer quanto? 5. Isso também vale se os lados forem proporcionais, ou seja, se você multiplicar pela mesma constante, você também vai ter uma terna pitagórica. Então, no caso do exemplo que a gente resolveu, ó, eu tinha essa terna aqui, ó. Lembra que eu tinha um lado valendo 9 e a hipotenusa valendo 15? Daí eu utilizei, fiz tudo aqueles paranauê lá para poder chegar no valor do C, que é 12, ó. A gente poderia ter resolvido aquele exercício simplesmente fazendo isso aqui, ó. Olha só, esse cateto. 3 vezes 3 dá quanto? 9. 5 vezes 3 dá quanto? 15. Para manter a proporção, 4 vezes 3 dá quanto? 12. Que é a medida que a gente encontrou para C aquela hora. Tudo bem? Então, ó, esse é o tal do triângulo pitagórico. Então, se você aplicar o Teorema de Pitágoras aqui, você vai perceber que essa proporção, ela se mantém. Então, essa é a outra relação métrica que nós temos, o Teorema de Pitágoras. E, se não for o teorema da geometria mais importante, com certeza ele é o mais famoso. É o que você mais ouviu falar ao longo da sua vida. Então, tem um triângulo retângulo. Está trabalhando com as medidas dos lados, o Teorema de Pitágoras não é uma carta debaixo da manga, ela é o baralho inteiro. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.